Opa, Angel, ao vivo mais uma vez. Essa semana estou quebrando assim o recorde das lives, gente. Pois é. Até agora, 6, todos os dias, ok? Todos os dias, porque eu tô, inclusive, numa semana muito importante, porque eu estou falando a respeito do quê? Da Rota da Prosperidade Bíblica, tá ok? Então, tem os workshops que foram segunda, terça e quarta-feira, que tá gravado lá, inclusive no meu canal no Instagram. E também eu subi no canal no YouTube do Tô Ligado em Cristo. E, eu tô fazendo essas lives complementares, lives mais rápidas, mais curtas, por quê? Porque é muita informação. Eu queria ter passado mais coisas para vocês no workshop, mas eu não tive condições. Então, por isso que eu estou aqui fazendo mais uma, tá ok? Muito bem, gente. Sejam muito bem-vindos no meu canal. Vocês que estão assistindo ao vivo ou aqueles que vão assistir no replay, tá? Eu sou a Angel, eu sou uma mentora, sou uma coach espiritual e também evangelista. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu tenho assim mais de 20 anos de ministérios. E trabalhando em ministérios diferentes, tanto Brasil quanto Europa, porque eu morei na Europa por 5 anos. Então, tanto é ministério de evangelismo, quanto ministério de homens de rua, pessoas de rua, não homens de rua, pessoas de rua, desculpa. Também, um dos ministérios que eu trabalhei mais tempo foram 12 anos no ministério do SOS Espiritual da Igreja do Nazareno Central, onde eu sou membro, em Campinas, tá ok? Então era um ministério de quê? De aconselhamento, de acordo com o quê? A palavra de Deus. Não era o meu achômetro, era a palavra de Deus, como sempre eu procuro fazer como base. Nesses praticamente 12 anos de ministério, eu atendi... quantos atendimentos? Mais de 4.000 atendimentos. Eu fiz uma conta. Deu mais ou menos mais de 4.000 atendimentos. E também na vida profissional. Eu já trabalhei com consultoria estratégica de negócios, com foco em gestão de pessoas e área financeira, tá ok? E muito pesado na parte de gestão de pessoas. E trabalho na área de gestão de pessoas ainda, tá ok? Porém, eu tenho essa pegada de mentoria financeira, finanças pessoais. Por quê? Porque no passado eu tinha dívidas, eu tinha problemas sérios, eu não sabia como fazer, não tinha uma mentalidade de investimento, mentalidade de poupar, mentalidade de prosperidade, eu não tinha essa mentalidade. E a partir do momento que eu comecei a aprender algumas coisas, inclusive eu tenho formação em administração de empresas, MBA em finanças e controladoria, eu também tenho diploma internacional de coach e fora outros certificados, tá? E recentemente, o último curso que eu fiz, que eu encerrei esse ano, é um curso de investimentos em ações, investimento na Bolsa de Valores. E aí, todo esse conhecimento eu quero estar passando para vocês, ok? Porque tudo aquilo que Deus tem me abençoado, eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero que vocês tenham uma vida próspera, eu quero que vocês sejam abundantes, que vocês se livrem das dívidas, que vocês percam certos medos, né? Que tratem certas dores, as dores de repente de não ter uma segurança para a sua família, de ver a tua família sofrer por causa de questões financeiras, a dor de ter brigas na família por causa de questões financeiras. E um detalhe, hein, gente, com relação a isso, deixa eu falar aqui antes de orar, porque eu gosto de começar, orando antes de dar as orientações. Não os Estados Unidos, que lá eles conseguem, inclusive, formalizar muito bem as coisas. O índice de divórcio é muito maior por causa da área financeira do que por causa de adultério. Acredita nisso? Pois é. Então, a área financeira, ela é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas e existe, inclusive, um tabu muito grande de se falar de dinheiro no meio cristão. Existe um preconceito muito grande. Não, vou falar de dinheiro, porque o dinheiro ele foi endemonizado. Eu escutei isso, de quem que eu escutei isso? Eu não sei se foi do pastor Cláudio Duarte. É que eu sigo algumas pessoas. Eu não sei, eu acho que foi do pastor Cláudio Duarte, mas eu não tenho certeza de que o dinheiro ele foi... foi ele mesmo. Porque ele falou sobre coisas que Deus criou, que é bom, que foram endemonizadas. Dentre elas o dinheiro, o sexo, por exemplo, é uma delas. Política é outra. E que os cristãos, eles não falam a respeito disso porque acham que é coisa do demônio. Não é não. Deus criou todas as coisas bem materiais. E assim, nos deu inteligência para poder ter essa questão do dinheiro como uma troca, uma forma de troca, a moeda de troca. E Deus deu tudo desde o começo, lá do Gênesis, para que sejamos abundantes. Então, é por isso que eu estou fazendo isso. E hoje,
eu vou compartilhar o seguinte, são 10 princípios bíblicos de prosperidade na prática. Aliás, você sabe que eu já estava pensando numa coisa? Nossa, ao invés de eu colocar como 10 princípios, eu acho que seria legal, eu vou até mudar. Próxima vez que eu fizer um workshop ou uma webinar, estou pensando em fazer algumas webinars, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10 mandamentos de prosperidade bíblica. 10 mandamentos. Tipo assim, olha, faça isso para que você seja próximo. Você precisa fazer isso, você precisa praticar isso. E, aliás, eu gosto muito de listas, que eu acho muito importante ter listas. Tá? Por quê? Porque tem coisas que a gente precisa visualizar e a gente precisa ter clareza. Se a gente não define algumas coisas, a gente não tem clareza e a gente fica assim, perdido no espaço sideral. E como eu sou uma facilitadora, eu sou muito visual, eu gosto muito dessas coisas de escrever, de ter lista, porque isso ajuda. Gente, ajuda os tic-tac a funcionar, porque tem hora que o nosso tic-tac não funciona. Ainda mais com tanta distração na internet, com tanta porcariada que fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E a gente fica perdido num monte de coisa. A gente não consegue, sabe, definir as coisas. Então, a partir do momento que você tem uma lista, é legal. E eu até vou encorajar você, papel e caneta na mão, isso é uma das orientações. E anota, se você não conseguir pegar, porque eu falo muito rápido, e essa é uma live curta. Isso é mal de quem fala muito rápido. Eu vou tentar desacelerar. Não vou não. Isso é um mal de quem fala muito rápido. Quando você tem uma lista e você checa, é bacana, porque você consegue inclusive mensurar. Sabe, você consegue colocar uma nota de 0 a 10, eu gosto muito disso. Eu como coach trabalho muito nessa pegada também, de colocar uma mensuração, ou seja, um grau de satisfação, quanto que você está satisfeito ou não com uma determinada área. Por quê? Porque isso te dá clareza e te ajuda a fazer assim, nossa, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui não tá legal, E o que eu vou falar aqui são coisas que agradam a Deus. E bíblico, gente, eu vou ler aqui, tá? Bíblico. Então eu vou correr, porque é muita coisa. Não dá para poder fazer tudo aqui nas lives. Eu consigo fazer mais esmiuçado e consigo falar um pouco mais devagar, para poder acompanhar o ritmo das pessoas. Na mentoria, eu no controle das minhas finanças. Porque a mentoria financeira, o que acontece? Ela é o tete-tete direto com as pessoas. Ela é uma mentoria em grupo, aonde as pessoas elas vão falar a verdadeira necessidade delas e eu vou conseguir entrar lá. Porque quando eu tô aqui, gente, ao vivo, a cores, não é? Ou quando vocês estão assistindo depois no replay, eu não sei qual é a sua específica necessidade. Então, eu tento englobar o máximo que eu posso. Só um minutinho que minha garganta tá começando a pegar. Própolis, viu, gente? Direto. Eu falo muito, uso muito a garganta. Própolis é um remédio maravilhoso. E natural. Então, o que acontece? Eu pego o aspecto geral, né, de sessões de coaching que eu já fiz, de mentorias que eu já fiz, de consultorias que eu já fiz. Então, eu vejo quais são as dores no geral, os medos no geral, que são mais comuns, os desejos das pessoas, e eu trabalho em relação a isso, para ajudá-las a alcançar, para vencer as barreiras de medo, as barreiras dos... O que eu falei? Medos e... Ih, gente, ó, me perdi. E dores, desculpa. Dos medos e das dores, vencer essa barreira dos medos e das dores e alcançar os desejos daquilo que a pessoa realmente quer. Ter uma liberdade financeira, ter condições, assim, de poder ir num restaurante legal, não ficar olhando quanto que custa. Ter condições de fazer um passeio. Ter condições, gente, de comprar roupa para os filhos, tá? E assim, pode ser roupa de marca. Tudo bem. Você tem que avaliar custo versus benefício, né? A qualidade. Pode ser até uma roupa de marca, ou não precisa ser de marca, uma roupa boa, mas comprar parece coisa besta, mas não é não. Não é não. Porque eu me lembro até, gente, alguns anos atrás. Isso faz bastante tempo. Na verdade, foi no começo da minha conversão, faz bastante tempo. Mas eu tive um ex-namorado que tinha 2 filhos de 2 casamentos, tá? E o que acontece? Um desses filhos foi morar com ele, estava com 11 ou 12 anos de idade. E esse ex-namorado estava numa situação financeira terrível. Ele estava desempregado e tudo mais, acumulou dívidas. E, assim, na época eu também estava com dívida acumulada. Minha situação estava muito ruim, não conhecia nada de Jesus, não é? Era completamente, assim, como a gente fala no evangeliquez, no linguajar evangélico, nécia. E aí,
O que aconteceu, né? O menino tá crescendo muito rápido, tava espichando. A calça tava ficando curta, camiseta grudada, o tênis estava apertando. E foi assim, algo muito dolorido para esse pai. Porque ele estava sem dinheiro para comprar roupa para os filhos. Eu lembro até que eu cometi o erro, foi um erro, de passar em cartão, né? Era cartão ou era cheque? Agora eu não lembro. Eu só sei que eu fiz um. Ah, lembrei. CIA, eu fiz crediário no CIA, parcelado, para comprar roupa, calçado pro menino, porque eu fiquei com dó. Só que esse menino, ele tinha mãe, tá? Ele tinha mãe, né? E a mãe largou o moleque pra lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O que é load boy? Eu acho que é load boy. E esse menino, ele tinha mãe, mas a mãe deixou pra lá. E eu, assim, como namorada desse ex-namorado, eu me intrometi. E fui querer, né, ajudar. E foi a pior coisa que eu fiz, porque os pais dele deveriam ter visto isso. E eu fui fazer um crediário. Aí acabou o relacionamento e eu fiquei com a conta, fiquei com a dívida, tá? E pergunta se o pai arrumou dinheiro, a mãe dele, que nada. Nem lembrava, nem queria saber, tá bom? Então, mas assim, foi muito dolorido pro pai não ter condições de comprar a roupa pro filho. Foi muito dolorido isso. Eu acabei me compadecendo, só que assim, eu fiz da forma errada. Fiz uma vez só pra nunca mais, tá ok? Então, por isso, assim, que eu abro esses espaços no canal. E por isso que é importante, muitas vezes, gente, olha só. Se tem alguma coisa, me manda lá no privado, tal. Mas a mentoria, eu no controle das minhas finanças, ela ajuda porque eu vou direto no grupo, nas necessidades das pessoas que estão ali comigo, ao vivo e a cores, né? Que eu pode até abrir a câmera para poder conversar. E eu consigo ajudá-las num plano específico para cada necessidade. Beleza? Então, eu dei os recados aqui no geral. Ok? Quem chegou agora pode depois voltar para poder assistir, que vai estar gravado. E eu vou começar com uma oração, que eu não orei ainda, tá? Pai bendito, Pai de amor, ô Senhor, te agradeço e te louvo, Senhor, pelo dia de hoje. Por esse dia lindo e maravilhoso, dia corrido, Senhor. O Senhor sabe que a pegada foi forte hoje, Pai. O Senhor sabe que eu estou cansada, mas eu estou aqui, Pai bendito, para poder te servir, para honrar e glorificar teu nome, para ajudar as pessoas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais usar o meu canal para alcançar pessoas em qualquer lugar do Brasil, às vezes até lá no interiorzinho. Gente que eu nem imagino de onde está falando, mas que também, Senhor, possa alcançar outras pessoas fora do país. Porque tem brasileiros em tudo que é lugar do mundo. Então, Senhor, usa a minha vida para abençoar. Usa o meu conhecimento, Senhor, a minha sabedoria, a minha experiência de vida, Pai. Também toda a minha formação, Pai bendito, para poder ajudar as pessoas, porque assim como eu tive muitos problemas com dívidas no passado, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu sabedoria para que eu pudesse negociar, me livrar desse fardo, desse peso, assim como tinha outros problemas financeiros, problemas de mentalidade, Senhor, também, de sabotadores. E o Senhor tem me ajudado nisso, porque é uma luta constante, mas hoje em dia eu me sinto muito mais madura, Senhor, e os desafios eles são diferentes, Pai. Então ajude-me, Senhor, ajudar aqueles que estão no começo, Senhor, que não sabem por onde iniciar e que têm, Senhor, peso de dívidas, tem esse peso financeiro, essa bagunça, briga em casa e todo esse descontrole, Senhor. Ajude, Senhor, que eu ajude essas pessoas a entenderem que elas podem sim ser prósperas e abundantes. Elas precisam, Senhor, em primeiro lugar, te buscar como Senhor da vida delas. Elas precisam ter conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Pai. E elas precisam colocar em prática aquilo que elas conhecem. Então, me usa como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. Então, assim, vou falar aqui de 10 princípios bíblicos de prosperidade na prática. Quem me conhece sabe que eu sou uma metralhadora. Vou mandar bala. E qualquer coisa, volta e assiste depois. Tá bom? Pra poder reprisar. Mas vai anotando tudo que dá. Primeiro princípio que eu quero começar aqui, sem delongas. Deixa eu falar aqui uma coisa bem clara com vocês. A gente precisa lembrar que Deus é um Deus de graça, de poder e de abundância. Deus criou todas as coisas para que a gente pudesse aproveitar e para que pudéssemos cuidar. Cuidado. Nós somos os mordomos do Senhor. Tudo que Ele nos dá. Então
Eu, na verdade, de verdade, tô repetindo isso no meu canal e vou falar de novo, porque eu acho que isso é muito importante. Demorou muitos anos para cair minha ficha. Nada do que a gente tem é nosso. Tudo é emprestado. Tudo. Principalmente a nossa vida. Porque se a gente não tivesse vida, como é que a gente ia desfrutar? E a vida vem do Deus Criador. Não tem outro ser que vai te dar a vida. Aí você fala, ai, mas olha só, os cientistas em laboratório, eles pegam o espermatozoide, pegam o óvulo, cruza e formam a vida. É mesmo? Quem que é capaz de criar vida do nada? Quem é capaz de criar vida do nada? Porque os cientistas, eles têm que pegar, né, a matéria-prima. Sem matéria-prima não dá para fazer nada. Quem criou a matéria-prima foi Deus. Só Deus que consegue construir, criar as coisas de absolutamente nada. Eu ouvi até, eu não sei onde, não sei se foi um meme, alguma coisa assim parecida, que o ser humano chegou, o cientista chegou para Deus e falou assim, você cria o ser humano, eu também consigo criar. Aí Deus, é mesmo? Então tá bom, então vai lá e faz. Aí o cientista foi lá na Terra. E Deus falou, não. Essa terra quem criou fui eu. Cria a sua própria terra, do nada. E cria a sua própria vida. Bom, gente, é óbvio que isso não é possível. Não é? Nada nesse mundo é possível que a gente crie. O ser humano, ele transforma, mas ele não tem condições de criar absolutamente nada. Porque só um ser soberano, arquiteto de todas as coisas, assim, com uma sabedoria infinita que a nossa mentalidade pequena não consegue entender e não vai entender, e a gente só vai entender algumas coisas depois que a gente estiver na glória, com o corpo glorificado. Aqueles que são do Senhor Jesus vão poder ver coisas que a gente não faz nem ideia, porque Deus não revelou, porque o nosso corpo mortal não aguenta. Não aguenta. Nosso corpo mortal não aguenta nem ver Deus face a face. Por isso, inclusive, que Jesus veio em vida, né? Num corpo humano, para que, né? A gente pudesse ter uma ideia. E mesmo assim, é difícil ter uma ideia, né? O povo daquela época e nós, então, mais ainda. Mas, enfim, nós temos que ter essa mentalidade, esse entendimento de que tudo que Deus criou foi em abundância para que a gente aproveitasse e cuidasse bem disso. Né? E eu já visto que, assim, você vê que a natureza está sendo cada vez mais depredada. Por quê? Porque o ser humano não está cuidando, não. O ser humano destrói. Destrói. E destruir é fácil, né? Quero ver construir. Joga uma bomba num lugar, jogar a bomba é fácil. Detona tudo. Agora põe os caquinhos todos de volta para fazer ser a mesma coisa antes de ser destruído. Só Deus é capaz de fazer isso. Nós não. Muito bem. Bora lá. 10 princípios bíblicos na prática. E esses princípios, faça o seguinte. Faça uma lista deles. Já vou dar aqui tarefa, tá? De 1 a 10, porque isso é muito bom. E coloca uma nota em cada um de 0 a 10. O quanto que você está satisfeito não é satisfeito com esse princípio, o quanto que você está praticando esse princípio. Isso. 0 a 10. O quanto você está praticando esse princípio. Então, vou colocar 10 aqui. Isso é legal, porque isso vai te dar uma clareza, um mapeamento daquilo que você e eu precisamos melhorar. Porque assim, não se engane, tá, gente? Eu não sou perfeita. Não sou perfeita. Mas a questão... Tudo bem, Maria? A questão não é ser perfeito. A questão é que a gente precisa buscar a perfeição. A gente precisa se esforçar para andar como Cristo andou. Porque perfeito é só o Senhor Jesus. E é através de Jesus que Deus nos vê perfeitos, tá? Então, mesmo com todos os defeitos que a gente tem, é possível sim colocar um esforço aí. Então, você faz aí uma listinha desses 10 princípios e coloca uma nota de 0 a 10. Como é que você está? E aí você vai analisar, né, o que você precisa melhorar. E vou te dar uma dica, números, eu gosto de números, gente. Se vocês assistirem meus workshops, minhas lives, sempre tem número envolvido. Por quê? Porque é legal mensurar. Quando você mensura, não é você dar mais valor e você também fala, nossa, não tô tão ruim assim. Mas nisso aqui eu tô ruim. E aí você já você consegue ter um plano de ação. Só que eu sempre digo o seguinte, gente, não vai tentar fazer tudo de uma vez que você não vai conseguir. Você pega dos 10 itens, você vê quais são os 3 principais que você precisa trabalhar mais.
Os 3 principais. E você fala assim, poxa vida, olha, quer saber de um negócio? Esses são os 3 principais que eu vou trabalhar nos próximos 3 meses. 3 meses. Numerologia bíblica é bom, né? 3 principais, 3 meses. E você pode começar um deles num mês, outro no outro mês, o outro no outro mês. Mas, na verdade, se vocês forem ver, tem uns princípios bíblicos que eles são interligados. E uma coisa puxa a outra, que nem o efeito dominó, sabe? Pá, lá, 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 lá. Assim como é um efeito dominó quando a gente faz caca na vida, que vai embolando, que nem na vida financeira, né? Às vezes uma decisão errada, como eu comentei aqui, desse ex-namorado, muitos anos atrás, no começo da minha conversão. Foi bem no comecinho. A gente começou a namorar e eu não conhecia Jesus, depois que eu vim conhecer Jesus, tá? Que eu tomei a decisão errada, por dó do filho dele, fui lá fazer a prestação, tirar roupa por filho e tênis, porque o pai tava num perereco lascado e brigando com a mãe do menino, que não tava nem aí com o menino, e o menino crescendo, né, e as roupas tudo encolhidas, e eu fui ficar com dó, fiz lá uma prestação em sei lá quantas vezes, acho que foi 3, 4 vezes, eu não vou lembrar que faz muito tempo isso, pra tirar roupa pro menino, relacionamento acabou e eu fiquei com a dívida. Me ferrei. E pior que eu tava desempregada também, não consegui pagar. Meu nome foi pro SPC, tá bom? E depois eu tive que pagar. Com juros ainda, correção monetária. Eu me ferrei. Então, assim, se eu na época tivesse os princípios bíblicos, né, eu não teria feito isso. Tá bom? Então, é por isso que é bacana a gente checar. E aí, o que você faz? Pega 3, e desses 3, trabalha um primeiro mês em um, por quê? Se você trabalha com consistência em uma coisa durante aí um mês, durante 30 dias, assim, no mínimo 21 dias, né? Mas vamos colocar um mês para fechar a conta ficar redonda, isso já passa a ser hábito na tua vida. Já vai, saca? Assim como tudo na vida. É que nem quando você vai pra academia, né? Tem muitas pessoas que falam assim pra mim, nossa, Índia, mas vem cá. Eu chamo isso aqui de pãozinho, né? Lá na academia eles falam assim, aí, vamos pôr, né? Vamos ver como é que tá o pãozinho, né? Tá assando o pãozinho? Eu chamo isso aqui de pãozinho. Aí as pessoas falam, nossa, mas vem cá, como é que você é forte assim? Olha só, né? Você tá sempre no shape, sempre do mesmo jeito, tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, cara, tu sabe quanto tempo faz que eu frequento academia, que eu frequento esporte? Quanto tempo faz que eu equilibro a minha alimentação, que eu me preocupo com isso, alimentar bem, dormir bem, sabe? Bebo muita água. Vocês veem aqui que eu fico toda hora pegando. Eu bebo muita água, cara. Bebo muita água. Até uma vez eu tava com umas manchas, mas era mancha da parte de... Ai, como é que é o nome? Tinha a ver com hormônio. Isso, hormonal. Era mancha hormonal. E eu fui num local fazer um tratamento estético para poder diminuir as manchas. E a esteticista olhou para mim e falou, uau, você bebe muita água, né? Falei, bebo. Você come bastante fruta, legumes e verdura? Eu, E sou praticante de esporte. Lá. Dá pra ver, olha a tua pele. Que maravilha que é a tua pele. Porque essa mancha tua, ela é hormonal. Né? Tanto que a gente não vai conseguir tirar tudo, não. Precisa dar uma equilibrada nos seus hormônios, tá? Mas pelo menos 70% vai embora. Mas a tua pele é maravilhosa. Olha a elasticidade. Ela falou isso pra mim. E eu fiquei toda cheia, né? Falei, que lindo. Porque realmente, porque eu me cuido. E assim, eu vou falar pra vocês. Quando que eu comecei a fazer exercício físico e tal, frequentar academia, essas coisas assim? Desde os meus 16 anos de idade. Me preocupar com a alimentação? Desde os 16 anos de idade. É uma coisa constante, gente. Assim como beber água é uma coisa constante. Eu peguei o hábito e fui embora. Tem épocas, por exemplo, meses que às vezes eu consegui um pouco mais na academia, outros meses um pouco menos. Mas se eu não vou, digamos assim, que aconteceu algum problema, que nem teve 2 semanas que eu não estava bem de saúde, eu não estava em condições nenhuma, não estava bem, estava com todos os sintomas de dengue. Não era dengue, mas eu estava com todos os sintomas de dengue. Meu corpo gritava, sabe? Volta, ai, socorro, eu preciso nadar, eu preciso ir pra academia, eu preciso jogar beach tênis, eu preciso... E meu corpo tava assim, gritando. Por quê? Porque você cria um hábito. Então faça a mesma coisa aqui com os princípios bíblicos. Então vamos lá, 10 princípios bíblicos de prosperidade na prática. Primeiro, e eu vou usar aqui a Bíblia para poder ler. Primeiro coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Texto clássico é Mateus 6,
que vai do versículo 31 a 34, que fala sobre ansiedade. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Mas lembra daquela parte lá que fala por que você anda ansioso pelo que você vai comer, beber ou vestir? Por que você fica ansioso por isso? Porque, afinal de contas, são os pagãos que se preocupam com isso. E ele chama atenção para as aves dos céus, que Deus pega e alimenta, né, os pássaros, alimenta as aves dos céus. E aí Deus pergunta, né, será que eu não vou alimentar você, homem de pequena fé? Eu tô parafraseando, tá, gente? Porque eu não vou ler tudo, não. Eu quero ler, a parte mais importante aqui, ó, 6, 31, Mateus 6, 31 a 34, que ele fala o seguinte, ó, portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagões, ou seja, os que não são cristãos, que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, ele será dado todas essas coisas. Todas as tuas necessidades. Comer, beber, vestir, dormir. Deus dá tudo. Aliás, se não fosse Deus, gente, a gente não teria nem o ar que a gente respira, né? Se não fosse Deus, a gente nem levantaria de manhã. Pois é. Então, o primeiro princípio bíblico de prosperidade é buscar o reino de Deus. É buscar ele. E é interessante como a gente é ruim nisso, né? Nós, seres humanos, fomos criados por Deus. Nós estamos passando pela essa vida para aproveitar a vida, passar pelos perrengues também, porque isso é bom para nos amadurecer. E se aproximar de Deus através de Jesus para termos a vida eterna, a salvação, mas enquanto estivermos em vida, ele cuidar da gente. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Quando o trem tá bom, que nem fala lá em Minas, né? Quando o trem tá bom, a gente deixa Deus pra lá. Mas a hora que o negócio o calo aperta, mas nem quem não é cristão, porque quando eu não era cristã, gente, quando o calo apertava, ai meu Deus, tá? Eu era assim. Ok? Então, primeiro é colocar o reino de Deus na tua vida. Em primeiro lugar, porque ele é Deus criador e ele é o teu provedor. Como que eu sei disso? Tá aqui, ó. Você sabe qual é o maior problema nosso? Ó? A gente não lê. A gente não lê. A gente fica por conta do que os outros falam. Pior! Tem gente que fica por conta de revelação. A gente fala em revelação. Eu vou abrir aqui vários leques. Abrir vários leques. Se eu não terminar os 10 princípios, eu acabo outro momento. Mas enfim, vocês me aguentam mais um pouco. Eu sou uma tagarela de primeira, mas não é. É que vem coisas na minha mente e eu sou muito acelerada e eu quero pôr pra fora. Eu quero falar bem porque eu acho que isso ajuda. Tem pessoas que ficam atrás de revelação, Eu falo que assim, tem algumas pessoas que, na verdade, não são profetas coisa nenhuma e que eles fazem revelamento na revelação. Aí, recentemente, eu vi que tinha uma pessoa que começou a me seguir no Instagram, não conhecia. Não vou falar o nome da pessoa, não, tá bom? Porque não seria ético. Bem, porque eu não conheço a pessoa, né? Eu não a conheço pessoalmente. Então, fica difícil. E só que ela começou a me mandar vídeo. Eu falei, mas que raio que é isso que manda vídeo, né? Vídeos que dela mesma. Tudo bem, eu também mando vídeo pros meus seguidores. Mas sabe, às vezes tinha dias que eram 3, 4 vídeos e toda hora lá na mensagem, né? E eu fui ver o que eram os vídeos dela e eu comecei a olhar o canal dela. E assim, não sei se é verdade, mas ela se diz missionária e tal. Aí, gente, eu olhei assim a quantidade de seguidores dela. E detalhe, não é que eu não tô julgando, eu não conheço a pessoa, tá bom? Mas eu tenho, assim, uma facilidade, né, de entender um pouco, né? Eu queria entender um pouco. Porque ela tem, acho que mais de 106 mil seguidores, tá? Eu falei, uau, bacana, né? Deixa eu ver quais são as estratégias. Porque o que acontece, gente? A gente também, como estratégia, né? Eu olho o canal de outras pessoas. Tem canais que eu sigo, inclusive, pra até ver. Gente que tem mais seguidores, gente que tem, assim, bastante views, até pra ver, nossa, será que tem alguma coisa que eu poderia fazer similar? Pra moldar, porque a gente precisa de mentores, a gente precisa de modelos.
Mas modelos que são bons, modelos bíblicos, tá? E eu tenho os que eu sigo que eu considero modelos. Olá, tudo bem? Ai, tem que pôr o óculos, gente, eu não enxergo nada. Quem é que chegou aqui? Ju Braga, seja bem-vinda. Vai ficar gravado, tá? Então você pode voltar depois. Então tem alguns modelos assim que é importante a gente seguir. O principal como cristão é Jesus Cristo, tudo bem? Mas até em termos assim de internet, de canal, tem gente que eu vou, pô, isso é legal, nossa, olha, eu gostei da forma que essa pessoa abordou. Poxa vida, eu posso usar isso semelhante para poder ajudar os meus seguidores, para atingir mais pessoas. E eu fui olhar o canal dessa mulher para ver, né? Eu fui tentar entender o porquê que ela tem tantos seguidores. Nossa, gente, eu vi alguns vídeos dela, assisti alguns vídeos dela e fiquei assim. Falei, nossa, ela só, sabe aquelas caixinhas de promessa? Que você só tira um negocinho, só tira promessa, só tira promessa, só tira promessa, só tira promessa. E não porque, eu acho até engraçado que cada um tem um jeito. Eu chamo as pessoas aqui no meu canal de cravos do meu jardim e as minhas flores de maracujá. Essa é a forma que eu chamo vocês. E ela chama de vaso, eu tenho que ter o vaso, e a vaza não tem, né? Mas enfim. Mas ela só, assim, ai, porque eu tô vendo, ai, porque o gigante vai cair, ai, não sei o quê, ai, porque alguém vai entregar uma mensagem pra você hoje. É porque aquela pessoa que tava invejosa vai ficar assim, ai, não sei o quê, só, tipo, caixinha de promessa. Eu falei, nossa, quanta profetada, gente. Não tem mas pelo menos dos vídeos que eu vi vários vídeos pra poder ver se era aquilo mesmo, não tinha um vídeo ensinando. Porque é muito simples, né? Eu cheguei aqui, eu poderia muito bem fazer uma coisa, mas não vou fazer. Pensa comigo, eu prefiro ter uma quantidade bem pequena de seguidores, mas que me ouvem. Por quê? Porque quando precisar descer a ripa, eu vou descer. Porque se eu não tivesse sido corrigida, gente, eu não teria me comprometido com Deus, eu não teria a seriedade que eu tenho com Deus. Mas eu precisei de pessoas que ficaram no meu cangote, fungando no meu cangote, para poder falar, Angel, isso aqui não é legal não, isso desagrada a Deus. Você não vai conseguir, não adianta eu ficar aqui, que você vai ter todas as bênçãos, é prosperidade, abundância, blá, blá, blá. Se você não obedecer, não vai ter porcaria nenhuma. E pode até ter por um certo tempo, mas a que preço? Será que os fins justificam os meios? A que preço? Porque se a pessoa conseguir fazer as coisas com desonestidade e tal e tudo mais, ela consegue, não tem tanta gente corrupta que faz isso? Tem tanta gente que mente, que rouba e tudo mais? Que defrauda os outros? Tem tanta gente que pega dentro da própria família, porque eu tenho esse problema na minha família, tá bom? De parentes que a mãe pega emprestado do filho e de repente um irmão, uma pessoa pega do cunhado da cunhada, o cartão de crédito, o cheque e tudo mais, tira carro, tira isso, tira aquilo, não paga? Não paga. E a cara de pau ainda por cima. E não cansa de pedir. Sabe? Defrauda, mente. Eu tenho esse problema na minha família. Então eu vou dizer, não vai adiantar nada. E eu vou estar sendo fraudulenta, tá bom? Eu vou estar prejudicando vocês. E eu falei, tô fora. E eu até bloqueei essa pessoa. Eu não aguentava mais aqueles videozinhos. Ai, tem um outro. Eu também vou falar o nome dele. Não vou falar. Mas as características, você pode saber. É um outro famoso que se titula profeta. E é um cara que fica assim. Cara, ele tem assim. É a oração das 6 da manhã. A oração das 6 da manhã. Da 9 da manhã. Do meio-dia. Das 6 da tarde. Da 9 da manhã. Da meia-noite. Das 2 da manhã, das 4 da manhã. E as pessoas ficam no. Eu sei disso que eu tenho uma amiga que fica acompanhando as orações, a mulher nem dorme. Falei, gente, você precisa dormir pra descansar. Não, porque a oração da madrugada tem poder. Falei, meu, onde é que tá escrito na Bíblia que a oração da madrugada tem poder? Eu até questionei ela, eu falei, vou falar uma coisa pra você. 3 horas da manhã aqui é 3 horas da tarde na China. Deus é atemporal. Atemporal. Não existe pra Deus esse negócio de 24 horas. Deus é Deus, ele tá acordado o tempo todo. Ele é Deus. Então, quer dizer, se a oração minha da 3 horas da manhã é 3 horas da manhã que tem poder, então a oração do chinês no mesmo horário da tarde não vai ter poder? O poder não tá no horário que a gente ora. O poder tá no nome de Jesus. Não distorce a Bíblia, cara. Aí essas pessoas, elas ficam fazendo isso porque elas criam umas campanhas loucas. É campanha de, sei lá, de 14 dias, de 7 dias, não sei o quê. E é sempre assim. Uma campanha, por exemplo, de 7 dias e tal.
Você tem que orar exatamente nesse horário para que Deus te abençoe, não sei o quê. E a pessoa fica zureta naquele negócio dependente do profeta, do não sei o quê, e que só fica, porque Deus vai te abençoar, porque eu vou tirar, você vai acontecer tal coisa, alguém vai depositar um dinheiro na tua conta. Eu falei, oi, o que é? Pix celestial, né? Porque não sei o que, bababá. E a pessoa, ela fica dependente daquela pessoa, ela não lê a palavra. Aí o cara distorce as coisas, como, por exemplo, dizendo que o poder está na oração das 3 da manhã, que Deus vai realizar porque ela vai ter que orar, repetir aquela oração. Se ela não repetir aquela oração, Deus não vai abençoar. Isso não é bíblico, cara. Não, que você vai ter que repetir minha oração. Porque se você não repetir minha oração, Deus não vai te abençoar. Que porcaria que é essa? Mas a pessoa, ela perde tempo com essas distrações ao invés de vir para a palavra. Então, se for para eu ter um canal bombado, cheio de gente, para poder enganar os outros, não faço não. Eu prefiro ter muito menos pessoas, mas entregar coisas de qualidade. E aí, quem tá no meu canal me seguindo, quer coisa de qualidade. Porque, gente, eu sigo pessoas que são de qualidade, que me acrescentam, que me dão valor, que me fazem ser melhor. Uma melhor seguidora de Cristo, tá bom? Mais parecida com Jesus. Eu sigo pessoas, assim, pessoas que eu uso de referência, pessoas cristãs que eu uso de referência, que é para poder aprender mais. Bom, desculpa o desabafo aqui, que tem hora que me irrita certas coisas. E eu dou esses toques, gente, porque às vezes você tá sendo não saiu. Ludibriado e não tá sabendo. Volta pra palavra, tá ok? Então, princípio número 1, falei aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vixe, já deu aqui 40 minutos, gente. Tô querendo fechar em máximo 1 hora, será que eu consigo? Princípio número 2. Organize suas finanças pessoais. É para isso que a mentoria Eu no Controle das Finanças existe, tá? Tá? Eu vou correr aqui para poder fazer um pouquinho de propaganda, que tá com 50% de desconto até hoje às 23 horas. Mas olha só, Provérbios 21, 20. Vou ler aqui. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Tá? Então, princípio número 2. Organize suas finanças pessoais. Não esbanja, gente. Ah, mas eu não posso comprar nenhuma coisa assim diferente. Não pode, mas tem a forma de fazer isso. Ah, como é que eu faço isso? Na mentoria, eu no controle das minhas finanças, eu explico. Porque você tem que ter um valor de merecimento. Sim, 10% por mês você separa. Só que para você separar esses 10% por mês, outras coisas têm que estar em ordem. O teu dízimo tem que estar em ordem em primeiro lugar, tá bom? E falar nisso, esse é o terceiro princípio. Obediência nos dízimos. Malaquias 3:10. Eu não vou ler tudo, gente, mas assim, vou dar uma enxugada, porque senão o tempo é muito curto. Lembra aquela parte que fala, Malaquias 3:10, para trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja provisão na casa de Deus? Por quê? Você tem que trazer o dízimo é obediência e devolução. Você entrega o dízimo, que é diferente de oferta, tá? Entrega o dízimo aonde você se alimenta espiritualmente. Porque se você vai num restaurante e come uma comida boa, ou mesmo que não tenha sido muito boa, você não vai pagar no restaurante que tá lá na frente, correto? No restaurante vizinho, você vai pagar a conta lá. E a igreja é a mesma coisa. A igreja tem despesa de água, luz, né? Internet, telefone, das pessoas que trabalham lá, inclusive salário do pastor, tá bom? Tá? Você vai lá se alimentar espiritualmente. Então é lá que você tem que entregar o seu dízimo. Então dízimo é mandamento. A gente entrega para que Deus possa prover na casa dele, na casa, né? Na igreja. E aí dessa forma, o que ele faz? Se você olhar aqui, ele repreende o devorador das suas finanças. Tá? Ele diz assim no 10, ó, eu sou o Senhor Todo-Poderoso e ordeno que tragam. Ordena, é uma ordenança. Os seus dízimos aos depósitos do templo. E aí, ele fala para provar dele. Então, isso é necessário. Não dizimo faz muito tempo. Eu tô com um amigo meu nessa situação. Houve um período da minha vida durante 1 ano que eu não dizimei. O que é que eu faço? E aí, eu não consigo pagar tudo. Pede perdão. Pede perdão para Deus, era seu cronômetro.
Porque assim, gente, se você tá arrependido de verdade, Deus conhece teu coração. Eu não te absolvo. Quem te absolve é Deus. E eu pedi perdão. E faz um compromisso. Um passo de fé. Ó, a partir do próximo pagamento, Senhor, não vou nem pensar. 10% é teu. Porque, gente, se a gente não consegue viver com 90% daquilo que Deus nos dá, a gente não consegue viver com nada. E aí o devorador nas nossas finanças não vai ser repreendido. É uma doença que vem. É o carro que fura o pneu e não era pra furar. É um acidente que acontece. Você vai se estrepar. E aí vai ter que gastar mais do que 100% daquilo que você ganha no mês. E vai se enfiar em dívida. Então presta atenção nesses princípios. Ok? Esse é o número 3. Obediência nos dízimos. Número 4. Faça planejamento e coloque nas mãos de Deus. Mas faça um planejamento. Eu não sei fazer planejamento. Na mentoria, eu no controle das minhas finanças, eu pego na tua mão e a gente faz o planejamento junto. Provérbios 16, 1 e 3. As pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus, quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Entende? Você tem que fazer a tua parte. Cara, você tá com BO, você vai fazer um plano para poder pagar a dívida, um plano para que você fique tranquilo para dizimar, um plano para poder você cortar certos gastos aí de coisa que não tem necessidade. Sabe que outro dia eu tava falando com uma outra amiga e ela tava precisando investir na verdade, ela tava precisando assim investir num determinado curso. Agora eu não vou lembrar o que era, mas que tinha a ver com a área profissional dela, né? E ela falou assim, nossa, eu precisava fazer isso, né? Mas, tô apertada, tal. Eu falei assim pra ela, vem cá, diz uma coisa pra mim, você tem Netflix? Ela falou assim, tenho. Aliás, ela tem Netflix e um outro canal lá que ela assina, acho que é Disney. Eu falei, quanto que dá isso por mês? Então ela fez umas contas, acho que, parece que era 40 de um, 30 do outro, vamos colocar R$60, que eu não vou lembrar, né? Por baixo aí, R$60. Eu falei, mesmo? Eu falei, olha só, você falou que você tá sem tempo, né? Ué, ao invés de maratonar Netflix e Disney, cancela essa assinatura e aí você paga aquele curso lá, que vai custar pra ela, o curso vai custar 50 por mês. Ó, o curso que você tá precisando, né, era 50 por mês durante um ano, uma coisa assim, vai te custar menos do que esses canais, que não estão te agregando em nada. Então você vai maratonar no seu curso. Você só precisa realocar o teu recurso. Ela parou e falou, não é que é mesmo? Eu até que não assisto tanto, é uma vez por semana. Eu falei, então, tu tá de bobeira. Tá achando que não cabe no orçamento, uma coisa que vai te beneficiar muito mais? Corta. Eu cortei Netflix, eu não tenho mais Netflix. Sabe por quê? Porque eu comecei a maratonar cursos. Inclusive o último que eu fiz foi curso de investimento na bolsa. Tá? Investimento em tesouro direto. Porque eu vou falar aqui da parte de poupar. Eu não lembro qual que é o número que eu pus aqui. Mas eu aprendi a tirar da poupança, que rende só 8% ao ano. Aprendi a colocar no Tesouro Selic, que rende bem mais. Tá? Aprendi a investir em ações. Aprendi até, inclusive, a arriscar em opções, que eu tenho papéis em opções, que é um nível mais alto de risco. E se não fosse esse curso que eu paguei, que eu gastei R$2.300, né? Foi um investimento de um ano, foi R$2.300, foi um curso online que eu fiz. Nossa, esse curso foi, assim, em termos financeiros, a minha salvação. Porque me ajudou a colocar o dinheiro no lugar certo. Foi o que me ajudou. Foi o que me ajudou em período que eu estava sem trabalho. Foi o que me ajudou a fazer uma reserva de emergência para poder pagar as contas e ficar tranquilo, não ficar... não entrar em mais dívidas. Entende? Então, assim, você tem que realocar, gente. Realocar. E, assim, o que eu investi, inclusive, nesse curso, o dinheiro que eu paguei nele, eu aprendi a investir. E o que eu investi, né, cobriu o custo e ainda me retornou muito mais. Então, assim, gente,
falar um negócio para vocês. A gente precisa ter um plano. E colocar na mão de Deus, orar. Porque até cursos que eu vou fazer, eu oro antes, Senhor. Será que é momento de eu fazer esse curso aqui? Eu oro, eu senti paz no coração, manda bala. Eu oro, só que assim, eu oro, eu olho meu orçamento, eu olho minha planilha, que é minha planilha, que é meu juiz, meu controle financeiro é o que é o meu juiz. Eu vou falar, oi, vai caber no orçamento? Não, não vai. Tem alguma coisa que eu possa fazer para caber no orçamento? Que nem eu falei da minha guia minha. Ô, cara, vou cancelar que isso aqui eu não tô usando, por quê? Não, isso aqui eu não vou fazer. Shopping! Quantas vezes assim, vou no shopping, nossa, que vestido lindo! Amo vestidos, amo. Que vestido lindo, tal, fico babando. Aí eu me pergunto, você tá precisando mesmo? Que nada, eu tenho um monte. Aliás, eu tô com uns aí que eu preciso usar, que eu não faz tempo que eu não uso, e eu amo aqueles vestidos. Então, para, você não vai comprar mais não. Você tem um monte. Tá? Isso é trabalhar de forma inteligente no nosso orçamento. Só que aí a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, né? Que tem uns sabotadores aí, que inclusive falei isso na live de ontem, e eu aprofundo lá na mentoria financeira, que a gente precisa aprender a controlar e ter maturidade, porque senão, ó, tá tudo aqui, gente. Se a gente não aprender a controlar isso, ferrou. Tá bom? E a gente muda a nossa mentalidade, ó, direto na fonte, com o ensinamento bíblico, tá aqui direto na fonte, e algumas coisas extras, né? Porque, assim, por exemplo, a área financeira, finanças pessoais, eu tô dando aqui os 10 princípios, mas tem coisas específicas que a gente precisa investir em curso fora. Beleza, agora vamos pro número 5. 5. Pague suas dívidas. Provérbios 22:7. Vamos lá. 22:7. Os ricos mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Cara, se você não pagar, tu é escravo de quem empresta. Paga as tuas dívidas, cara. Faz o possível pra não entrar nelas. Mas se entrar, paga. Ih, fiquei desempregado um tempo. Ih, ferrou, enfiei o pé na jaca. Oi, tô em dívida porque eu fiquei desempregado. Isso já aconteceu comigo. Tudo bem. Quando a gente tá desempregado, a gente tem que fazer o seguinte. Bom, para sobreviver, né, preciso comer o mínimo. Comer, eu preciso, assim, ver a logística, né, preciso de transporte. O que é o mínimo, né, que eu preciso? Mas assim que começar a trabalhar, faz um propósito com Deus, inclusive, Senhor, eu vou pagar. E você começa das menores. E você tem que saber negociar tal. Esses detalhes eu dou na mentoria financeira, tá? Porque não dá para dar todos os detalhes aqui, mas existe uma forma. Uma forma de você negociar que você consegue, inclusive, gente, pagar as dívidas, assim, quitando elas com 50% de desconto até muitas vezes. Sabia disso? Existe uma forma de fazer isso. De conseguir até 50% de desconto. Legal, né? Mas faça o propósito de pagar as suas dívidas, cara. Né? Ponha isso como meta. Número 6. Aprenda a poupar e investir. É o que eu estava falando agora há pouco, né? Provérbios 13:11. Provérbios 13:11 diz o seguinte: a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Sabe aquela história? Vem fácil, vai fácil? Quanto mais difícil for ganhar, mais você terá. Sim. Eu acho que eu peguei não era esse provérbio, não. Eu acho que eu peguei um errado. Mas tudo bem, isso aqui tem a ver com finanças. Tá ok? Eu não vou lembrar agora qual que é o outro provérbio, mas não tem problema. De qualquer maneira, a gente precisa aprender a poupar e investir. Porque o que acontece? A gente precisa lidar muito bem com aquilo que a gente ganha. E não desperdiçar tudo, não gastar tudo. Como eu li num outro provérbio aqui. Isso é importante, gente, porque nós precisamos ter... Eu falei da reserva de emergência, né? Nós precisamos ter reserva de emergência. Como é que funciona isso? Rapidinho é assim. Se você trabalha como CLT registrado, você precisa ter uma reserva de emergência, um dinheiro guardado, poupado, para te garantir por 6 meses. Então, vamos supor, fazendo uma conta redondinha aqui, que os teus gastos mensais são de R$2.000. 6 meses, você tem que ter 12 mil guardado.
Porque caso aconteça algum problema, a empresa te manda embora. Às vezes ela te manda embora e não paga os teus direitos. Já aconteceu comigo, eu tive que entrar com um processo. Pior que eu ainda fui. Oi, vamos negociar, vamos, né? E eu ouvi da empresa o seguinte, entra na justiça. Não me pagou nada. E se eu não tivesse minha reserva para poder garantir durante os 6 meses, tá ferrada, ia entrar em dívida. Ia virar o bololô. Principalmente se eu não tivesse conseguido, assim, pagar cartão de crédito. Ai, os juros são altíssimos no cartão de crédito, gente. E é juro composto. Então, a gente tem que aprender a fazer isso para que a gente tenha uma reserva, se você for CLT. Agora, se você for autônomo, profissional liberal, se você for empresário, você tem que ter uma reserva para te bancar por 12 meses caso algum BO aconteça. 12 meses, ou seja, se o que você gasta por mês é em torno de 2.000, você precisa ter aí 24.000. E aí, como é que eu sei? Como é que eu vou fazer isso? Eu nem sei quanto é que eu gasto. Ah, então precisa ter controle aí nas finanças, caramba. Precisa saber controlar. E você sabe que existe uma tabela de porcentagem, né? Qual a porcentagem que você tem que gastar com gastos gerais, qual é a porcentagem de merecimento, pra tipo assim, você ver se as suas finanças estão sadias, sabia disso? Pois é. Isso tudo eu compartilho na mentoria financeira, porque quando você tem uma tabela de comparação, você vê aonde que você precisa ajustar. É a mesma coisa que eu tô falando aqui dos 10 princípios bíblicos para prosperar na prática. Você vai ver o que é que você precisa ajustar. Tá ok? Muito bem. Seguindo aqui, o 7º princípio é trabalhe. Trabalhe. Porque não vai ter nada de graça, não. Deixa eu ver. Provérbios 12:14, o que fala? Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então, se você trabalha, você vai ter de volta aquilo que você fizer, tá? Não tem como. A gente trabalha, a gente ganha. Eu acho até que o provérbio anterior encaixa bem até na parte do trabalhar. Eu acho que foi isso que eu dei uma invertida sem querer. Porque o que eu li, ó, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. E para ser difícil, você tem que trabalhar, né? Porque, gente, nada é de graça, nada é rápido. Ó, falar nisso, o governo tá para liberar completamente essa questão de apostas. Dinheiro fácil. E essa é a proposta, né? Ah, você pode ganhar 1 milhão. Ah, você pode não sei o que, tal. Isso é tudo engambelação para as pessoas entrarem no vício de aposta. E uma coisa, se você pesquisar até pela internet, pesquisa na internet o que aconteceu, por exemplo, com os últimos ganhadores do Big Brother. Ou com os últimos ganhadores na cena e tudo mais. O que aconteceu com eles? Essas pessoas, tipo, grande parte, quase que 100% delas, vamos colocar assim, 99% delas, elas veem aquele dinheiro fácil, gente, elas pensam que não vão acabar nunca, elas pensam que elas vão ganhar novamente, elas não têm mentalidade financeira, elas não aprendem, elas não sabem lidar com o dinheiro, então ela já começa a gastar tudo, é a mentalidade de pobre e de escassez. Isso não é mentalidade de prosperidade e de abundância. Trabalhar para conquistar, a gente dá muito mais valor, pode ter certeza. Por isso que tem coisa que precisa até ser cobrado, que as pessoas não dão valor nenhum, mesmo que seja um valor menor. É como, por exemplo, olha só, um bazar de roupa, tá? Vira e mexe tem, né? Bazar de roupa, muita igreja faz esse tipo de coisa. E eu já trabalhei em diversos ministérios, gente, já cansei de ver isso. A gente trabalhando em diversos ministérios e ajudando as pessoas. Gente que mora em favela, não tenho nada contra gente de favela, tá bom? Porque eu lembro até, uma época, deixa eu abrir outro leque. Que horas são, gente? Que eu já tô perdida. Nossa, 9 horas. Mas me aguenta que eu tô terminando. Deixa eu dar esses exemplos porque é legal. Teve uma época que a gente tava trabalhando com umas famílias de favela, na favela. E 2 famílias assim me impressionaram. Sim, no sentido completamente oposto. Essas 2 famílias, elas tinham uma necessidade muito grande. Elas precisavam de uma caixa d'água. Porque, na época, nessas 2 favelas, eram os caminhões-pipas que vinham encher. Era uma favela nova e eles não tinham água encanada. Hoje em dia já tem, tá?
Então as pessoas precisavam, elas enchiam o galão, o balde e tudo mais, e elas precisavam de uma caixa d'água para poder armazenar a água. Tudo bem. Primeira família. Aí o que nós fizemos, né? Não, nós vamos ajudar. Foi feito um levantamento, foi destinado uma parte do dinheiro da igreja para poder comprar 2 caixas d'água. E eu fiquei responsável de comprar essas 2 caixas d'água e entregar. Aí eu fui lá no depósito, comprei, nota fiscal, tudo bonitinho, tinha um prazo para entregar. Primeira família que nós fomos. Eles moravam num local, assim, e aí a gente foi conhecer a família em loco, né? Saber quem que era quem mesmo, e se o que eles estavam falando era verdade, tal, não sei o quê. Gente, o local era assim, mas uma sujeira. Tinha fossa aberta. E fazia parte da equipe, tinha um irmão que ele era topógrafo. Isso, topógrafo. O que é topógrafo? Até acho que tem muita gente que não sabe, né? Mas ele media terrenos e também via se o terreno era adequado para uma construção. Porque às vezes um terreno tinha terra muito fofa, não era adequado para uma construção, para aguentar um prédio e tudo mais. Então ele fazia toda uma análise do terreno. E ele foi junto, ele fazia parte. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá nesse local, aquela fossa aberta, cheia de mosca. E eu vi, gente, roupa que nós tínhamos doado para essa família. Era uma família assim, que moravam tipo 10 num barraco junto com criança e adulto. Aí era a avó que estava indo para a igreja, tá bom? Junto com os netos lá. Desses 10 adultos, nós chegamos, tinha acho que uns 6 adultos dentro de casa fumando. Fumando lá, tudo largado. E ficava tudo nas contas da véia pra te conseguir as coisas. E aí, aquele terreno tudo sujo e roupa nova, que a gente tinha doado, que a igreja tinha doado, jogada no chão no meio da terra. Não é roupa assim, oi, lavou, pôs no varal pra secar, bateu um vento, caiu na terra. Não, tava lá jogado na terra como se fosse lixo. Jogado no quintal, tudo, sabe? E uma moscaiada, uma coisa assim, porque era um barraco, um chão de terra batido, colocaram um carpete, sabe? E aí o topógrafo falou assim, olha, a gente, né, até tem já a caixa d'água para poder entregar para vocês, só que tem uma coisa, enquanto vocês não fecharem essa fossa e limparem esse terreno, a gente não vai entregar. Porque, senão, esses mosquitos vão contaminar a água. E a caixa vai ter que ser fechada, a caixa vem fechada e tudo mais. Mas isso daqui, ó, essa sujeira em volta vai contaminar a água, não pode. E tem que ter uma elevação. De pelo menos vocês vão precisar arrumar alguns pedaços de madeira grossa, porque essa caixa d'água ela tem que ficar elevada no chão, porque senão vai infiltrar, vai contaminar tudo. E só que vocês aqui vão ter que fazer isso. E aí? Nós deixamos essa tarefa para eles, tá? Fazer. E demos um prazo, inclusive, para eles fazerem. O prazo era de no máximo 1 mês. Que era o prazo que eu precisava entregar lá a caixa d'água, que não podia ficar lá no depósito mais do que 1 mês. Tá bom, beleza. Deixamos lá essa família com esse prazo tal, e tudo mais. Fomos na segunda família. A segunda família me surpreendeu. Era a mesma favela, gente. Chão batido, de terra. Tá? Moravam 2 famílias lá. O local estava todo arrumado. E a gente foi sem avisar. As 2 famílias nós fomos visitar sem avisar. Essa segunda família, as mulheres, elas faziam questão, inclusive, de varrer o próprio chão. Tava as crianças limpas, sabe? O local todo arrumado, todo organizado, limpinho. O terreno tava show. Nossa, não teve dúvida. Na mesma semana, nós fomos entregar a caixa d'água para eles. Agora, pergunta quanto tempo demorou para outra família. Gente, a segunda família assim providenciou até a madeira que precisava. Beleza, entregamos de boinha. Mas essa primeira família, sabe quanto tempo demorou para entregar essa caixa d'água para eles? Porque ficaram lá os caras vagabundando, não foram atrás do que tinha. 3 meses! A gente estava até quase que desistindo e vendo se tinha uma outra família que precisava de caixa d'água. 3 meses. Porque nós não entregamos, não. E ainda assim, ó, a gente até que esticou um pouquinho e falou assim, olha, a gente deu um prazo, esse é o prazo máximo. Se vocês não arrumarem, arrumou? Não arrumou. A gente foi lá visitar, tava a mesma porcaria. Eu falei, então nós não vamos entregar. E depois eu fui junto com o caminhão nas duas, né, nos dois, eu fui junto com o caminhão porque eu precisava direcionar
porque lá era tudo torto, né? As ruas, eu precisava direcionar o caminhão pro local. Depois de 3 meses que eles tomaram vergonha na cara de limpar 6 homens dentro de casa, gente. Porque estava tudo muito fácil. Pergunta se nós continuamos a ajudar essa primeira família. De jeito nenhum. Isso que não dá tempo de eu contar outros BO. A segunda família, sim, continuamos ajudando. Por quê? Porque eles colocaram esforço. Tá bom? Então, assim, ó, coisa que vem muito fácil, vai fácil. Tem gente que não dá valor nenhum, não. Tá? Deixa eu ver. Falei aqui do princípio 7. Princípio 8 aqui, muito importante. Estude sobre finanças. Estuda. Se você não estudar, você não vai chegar em lugar nenhum. Não tem como, gente. Não é varinha mágica, assim. Não é loteria, né? Faz um xizinho aqui, ó. Ai, joga aqui na Mega Sena que já vai vir dinheiro na tua conta. A vida não é assim, não. Provérbios 18, 15. Vamos lá? Provérbios. 18, 15. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. E nunca pense que você sabe demais. Porque a gente tem uma coisa que eu fico assim, pensando comigo, cara, quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, eu fico, uou, olha isso aqui que eu não prestei atenção. Quanto mais eu estudo sobre outras áreas, que nem finanças, ou sei lá, eu que, áreas em relação também à minha área de trabalho, que é a área de RH, menos eu sei. Então, assim, sempre esteja pronto para poder aprender, aberto para isso, tá? Tô acabando. Esse é o número 8. Número 9, muito importante isso. Importante demais. Princípio de prosperidade. Generosidade. Seja generoso em compartilhar. Lembra que tudo que você tem, que Deus te dá, não é teu, é emprestado. Atos 20, 35 diz o seguinte: em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados. Pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus. Há maior bênção em dar do que em receber. Gente, a satisfação em ajudar alguém. Eu não sei se vocês, né, já tiveram essa satisfação. Se tiver, escreve aí pra mim. É muito grande, é muito gostoso você saber que você está contribuindo. Ajudando alguém que precisa. Mas que realmente precisa. Não é vagabundo, não é gente preguiçosa. Que nem o caso da primeira família, que nós paramos de ajudar, porque até para ajudar você tem que ter sabedoria, tá bom? Não é assim, que assim, gente, eu tô citando alguns textos, mas a gente tem que pegar a Bíblia como um todo. Não é que você vai ser, vou ser bonzinho e ajudar todo mundo, não é isso não. A gente tem que ser justo, a gente tem que ser sábio, porque a gente auxilia a pessoa naquilo que ela já está tentando fazer. Não é ficar toda hora dando, de vez em quando a gente dá o peixe, porque precisa, mas é dar a vara. Ó, tá aqui a vara como instrumento para você pescar. Tô aqui o peixinho e tô aqui a vara. Eu te ensino a pescar. E se você vê que a pessoa ela tem boa vontade de continuar, você continua ajudando. Agora você vê que a pessoa só quer, olha, não, olha, eu quero que você me carregue. Porque eu preciso. Eu sou eu sou vítima da sociedade. Porque eu sou uma tadinha. Esquece isso. Isso não é sábio. Você tá desperdiçando tempo e energia que você deveria estar ajudando quem realmente tá afim, sabe, de sair daquela situação. Mas seja generoso, gente. Compartilhe o que você tem. E assim, a generosidade, ela não é só dinheiro. Ela pode ser uma roupa que você doa. Ela pode ser um trabalho voluntário, tá? Essa generosidade, ela é no geral. E ela entra como oferta. Lembra que eu falei que dízimo e oferta tem diferença? Porque dízimo é o que Deus pede da gente. E oferta é aquilo que você faz de coração. Então, a gente pode ofertar, ser generoso de diversas maneiras. A gente pode ser generoso com o nosso tempo. Olha o que eu estou fazendo aqui. Com o nosso tempo, com o conhecimento que a gente tem, é o que eu estou fazendo. Todo conhecimento que eu tenho, principalmente na área de finanças pessoais, eu estou procurando compartilhar com vocês. Tem um monte de coisa no meu canal de graça, vai lá. Vai lá, deixa de ser bicho preguiça, vai lá e olha. Tudo bem que eu não consigo me aprofundar porque são vídeos mais curtos, né? Eu consigo me aprofundar na mentoria, eu no controle das minhas finanças. Mas vai lá, cara, vai lá, fuça, vai, assiste, anota aquilo que eu tô falando. Tô compartilhando, de graça. E hoje em dia, com a dentro da internet, você não aprende quem não quer.
Só não aprende quem não quer. Só não tem transformação na vida financeira quem não quer. Só não vive prosperidade e abundância quem não quer. Só não paga as dívidas quem não quer. Só não sai do sofrimento, né? De nunca fechar a conta no azul quem não quer. Porque a informação tá aí de graça. E o meu canal é um deles que te ajuda. Então seja generoso. Por quê? Porque isso aqui faz parte da lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? A gente colhe o que a gente planta. Eu estou semeando na vida de vocês esperando a colheita vir do Senhor. Porque Ele sabe qual é o momento certo que a gente precisa. Isso é fato, a gente já vive tanto isso de negócio de colher. Em momentos de dificuldade na minha vida. Coisa do tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Bem simples. Teve uma época que eu estava desempregada. Desempregada, com assim, uma dificuldade financeira muito grande. E eu olhei assim no banheiro e falei, nossa, falei, ô Senhor, meu shampoo tá acabando. Eu só falei isso. E eu fui trabalhar como voluntária. Ah, voluntariado, tá? Voluntariado é uma ótima maneira de ser generoso também. Você tá doando o teu tempo, tuas habilidades, teu conhecimento em trabalho voluntário, abençoando outras vidas. Porque quando você abençoa outras vidas, Deus está cuidando do seu. E cuida nos mínimos detalhes. Isso, uma irmã me encontra no hall da igreja. Ai, vem cá, lembrei de você. Você tá precisando de shampoo? Ué, aquela manhã eu falei pra Deus. Ai, Senhor, meu shampoo tá acabando. Eu falei, tô, por quê? Ai, porque eu era outra pessoa que tava desempregada também, uma dificuldade muito grande. Ai, porque eu ganhei bastante shampoo de uma irmã. E eu falei, é mesmo, é? E por que você não usa então esse shampoo? Ela virou assim, ai, não é que meu cabelo é de negona. Ela me respondeu desse jeito, tá? E o meu cabelo, esse shampoo não dá certo no meu cabelo. Danifica o meu cabelo. E eu lembrei de você. Falei, tá bom? Oi? E essa mesma pessoa, logo uns dias depois, a gente entrou na época da Páscoa. Ai, gente, eu tava com uma vontade, vou falar pra vocês. Eu tava com vontade de comer ovo de Páscoa sonho de valsa. Sério, sério. Vem essa irmã, me encontra de novo no hall da igreja. Falou, vem cá, lembrei de você e tal. E eu tinha comentado uma vez com ela, né, que eu gostava de ovo de Páscoa sonho de valsa. Eu tinha comentado uma vez com ela. Ela lembrou disso. Ela falou, vem cá, preciso falar com você, porque eu ganhei um ovo de Páscoa que eu quero dividir com você. E adivinha, que ovo de Páscoa eu quero aquele. Olha bem nos meus olhos, gente, olha bem, eu vou olhar pra câmera aqui. Era sonho de valsa, aquele grandão enorme. Ela ganhou o tamanho jumbo e dividiu metade pra mim, lembrou de mim. Porque uma irmã chegou pra ela, falou assim, eu quero te dar um ovo de Páscoa de presente. Ela falou, E ela falou, que sabor que você quer? Ela lembrou de mim. Ela, sonho de valsa. E ela pediu sonho de valsa que ela lembrou de mim, que ela queria me dar de presente. Metade do ovo que ela ganhou. Tá entendendo isso? Deus é Deus de detalhes. Então, quando a gente precisa, Ele coloca a pessoa certa, a situação certa para resolver aquilo. Correndo. Esse é o número 9. Agora vamos pro número 10. Número 10. Tô entusiasmada aqui, né? Nossa, a gente sabe que é engraçado? Eu tava tão cansada da minha correria hoje, sabe? Agora eu tô com a energia no topo de novo. Então, vocês que me aguentem. Filipenses 4, 11, 12, número 10, que fala a respeito de ser grato. Ser grato. Vamos lá em Filipenses. Filipenses. Aqui. Vou ler para vocês. 11 e 12. Aqui, inclusive, o apóstolo Paulo, ele estava dando uns conselhos lá para os filipenses. Ele estava falando aqui do que... Estavam falando de ofertas. Ele diz o seguinte, versículo 11 e 12. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo. O segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. O 13. Aliás, esse versículo 13 é muito conhecido, mas é aplicado de forma errada, tá? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tem uma outra versão que diz...
que em toda situação, sou mais que... toda situação... Ai, como é que é a outra forma? Deu branco, gente. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque em Jesus Cristo... E o que ele está se referindo aqui é momentos de escassez e momentos de abundância. Em todo momento, ele é grato. Tem menos comida? Amém. Oi, passou uma fominha? Amém. Tem bastante, inclusive para repartir? Amém. Eu te agradeço, eu te louvo pelo pouco, pelo muito. Gente, eu lembro aqui de um livro que eu li, veio agora na mente. É que eu leio muito, não vou lembrar exatamente como é que foi a história, mas foi uma história de um orfanato. E nesse orfanato, o que aconteceu? Teve um dia que não ia ter pão para as crianças comerem de manhã. É preciso lembrar depois, em outra live eu falo, eu vou procurar, deve estar num dos meus livros aqui, essa história. É uma história verdadeira. E aí o que aconteceu? Quem cuidava do orfanato, os cuidadores, fez as crianças todas sentarem. E falou assim, então, nós vamos orar então pelo nosso café da manhã, pelo pão que nós temos hoje. E não tinha nada na mesa, gente. Não tinha nada na mesa. E aí, porque Deus disse que Ele é o provedor, né? Então nós oramos e agradecemos pelo pão nosso de cada dia. E eles pegaram e começaram a orar. Senhor, eu te agradeço pelo alimento de hoje que o Senhor coloca na minha mesa, tal. Beleza. Acabou a oração. Eles ouviram uma batida na porta. Isso é fato verídico, gente. Abriu-se a porta. E aí, o que aconteceu? Tinha um funcionário da padaria local que falou assim, nós fizemos essa fornada de pão, só que deu errado, não vai dar pra gente vender, né? O pão não cresceu como deveria crescer e tudo mais. E o dono da padaria mandou trazer aqui pra poder doar. Deus fez. Ai, gente, olha isso. Deus fez a fornada de pão dar errado na padoca. Sabe por quê? Para poder alimentar aquelas crianças no orfanato aquele dia que precisavam do pão, entendeu? E o cara com a maior naturalidade, amém, Deus te abençoe. Falou, então, olha só, olha o aprendizado. Eles oraram agradecendo antes mesmo não tendo o pão. Deus providenciou o pão de forma milagrosa e aí as crianças puderam comer o pão. O pão que deu errado lá na padoca, que não estava assim, aquele bonitão para poder vender, não é? Mas estava maravilhoso e delicioso para poder comer. Olha isso, gente. Olha o que Deus faz, não é? Muito bem. Seja bem-vinda, Carmen. Então, falei os 10 aqui, gente. Repetindo rapidinho. Falei dos 10 princípios bíblicos de prosperidade na prática. Depois você volta, vocês podem voltar, vou deixar gravado, e aí vocês anotam. E aí, o que vocês fazem? Coloca lá de 0 a 10, né? Como que você está em cada princípio. Então, esse é o exercício que você precisa fazer, né? Como é que você vai pôr isso em prática? De 0 a 10, você vai enumerar. E pega os 3 principais que você precisa melhorar. Então, você coloca de 0 a 10. 0 para ruim, né? E 10 para muito bom. Pega os 3 principais e começa a praticá-los. Mas da seguinte forma, né? Um mês para o primeiro, o outro mês para o segundo e outro mês para o terceiro. E faça com que isso se torne uma prática na sua vida. É assim, não tem por outro caminho. Tem varinha de condão não, você tem que fazer a tua parte, tá legal? Eu não sei muito como fazer isso, vai na Bíblia, vai procurar. Internet aqui, ó, você procura, assim, versículos relacionados com isso, por exemplo, você fala, pô, tô ruim de generosidade, né, tô ruim. Vai lá na Bíblia e vê como que você pode ser generoso, como que você pode ofertar teu tempo, ofertar tua roupa, sei lá eu. Você fala assim, cara, tô ruim na obediência com relação a dízimo, vai lá, vai aprender na Bíblia, faz um propósito com Deus. Tô ruim de buscar Deus em primeiro lugar, então faz um propósito de fazer um devocional, 15 minutos, a hora que você levanta, antes de começar qualquer coisa no teu dia. Não sei. Vai procurar, se vira, não vai ficar vendo porcaria na internet. Faz aquilo que vai te edificar e vai te trazer prosperidade, vai te trazer abundância, vai te tirar desse perrengue financeiro. Essa desgraça que te acompanha, cara. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Então foram os 10 princípios. O primeiro, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo, organizar suas finanças pessoais. Terceiro, ser obediente no dízimo. Quarto, fazer um planejamento e colocar nas mãos de Deus. O quinto,
pagar tuas dívidas. O sexto, aprender a poupar e investir. O sétimo, trabalhar. O oitavo, estudar sobre finanças. O nono, ser generoso. E o décimo, ser grato. Bom, e tudo isso, gente, eu consigo aprofundar na mentoria financeira. Eu, no controle das minhas finanças, e me aguenta mais dois minutinhos aqui para eu falar a respeito disso, ó. Essa mentoria são 7 sessões, e nessas 7 sessões eu desdobro tudo isso e eu faço com cada pessoa. A mentoria é pegar na mão, para poder ver cada necessidade. Então é mentoria em grupo e tal. Ó, só para vocês terem uma ideia, gente, quanto que custa uma mentoria em grupo no normal? No normal, assim, aliás, vou pro individual. Uma mentoria individual comigo, sozinho comigo, custa R$300 por hora. 7 sessões são R$3.500. Já uma mentoria em grupo, o preço normal dele, que é um preço normal de mercado, eu tô falando de preço de mercado, fica em torno de 1.997, com máximo 10 pessoas em cada grupo, tá bom? Para poder dar uma atenção. Nossa, assim, irei tá completamente fora. Porque não se engane, você precisa investir tempo e dinheiro, porque afinal de contas, o que você quer? Você realmente está comprometido com aquilo que você quer? Ou você vai ficar assim nesse engodo financeiro? Então você tem que ver, né? Tempo que você investe, quem tá aqui, muito bem, parabéns. Vai aprendendo, pegando o máximo que puder gratuito. Só que tem um momento, gente, que o gratuito ele não vai profundo, porque não dá tempo. O profundo ele precisa de um outro espaço de tempo, ele precisa de um outro ambiente para que isso aconteça. Esse é o preço normal. Só que aí o que acontece? Eu fiz um pacote, né? E aí eu fiz um pacote essa semana para poder facilitar. Então, ao invés de 1.997, né, eu fiz uns recálculos, falei, poxa, dá para fazer. Uma mentoria em grupo, né, no máximo 10 pessoas, por 997. Ok? São 7 encontros, tá? Uma vez por semana. Beleza. Só que aí, junto com esse pacote, como a gente precisa buscar Deus em primeiro lugar, tem um presente, um bônus maravilhoso aí, que é um curso online gravado, são 6 sessões, que é a Bíblia na Prática Sem Enrolação. E esse curso ele vai te dar base espiritual para você alavancar a tua base financeira. Esse curso custa R$997, que eu estou te dando de graça, mais um e-book, que é um devocional, para te ajudar no devocional todos os dias a buscar Deus, que custa R$30, que chama 31 Dias com Jesus. E tem mais um cronograma bíblico irado por 2 anos. 3 anos, desculpa, que você vai poder usar para poder você se organizar na tua leitura bíblica, no teu devocional, que custa também R$30. Então, quer dizer, esses mais de R$1.000, eles entram como um pacote como bônus. E aí eu resolvi essa semana, para poder ajudar mais ainda vocês, fazer uma oferta melhor ainda. Ao invés de ter esse pacote todo, ou seja, a mentoria em grupo por 7, são 7 sessões, né? Ao invés de ter isso por R$997 e mais todo o outro pacote do outro curso que custa mais de R$1.000, eu resolvi fazer o seguinte para abençoar a vida de vocês. Tudo bem, Simone? Ó, Simone, vai ficar gravado, você assiste desde o começo, tá bom? Eu já vou terminar e aí você volta lá no começo no meu canal e assiste. E aí o que eu resolvi fazer? Ao invés de ser R$997 para ficar um preço que caiba no teu bolso e possa abençoar a tua vida, eu resolvi fazer uma promoção essa semana que vai encerrar hoje às 23 horas. E encerra hoje às 23, gente, porque eu tô com essa promoção que eu abri o carrinho na quinta-feira de manhã, às 8 da manhã, e vai até hoje. Então, pegou. Não pegou, vai ter que esperar a próxima leva, tá bom? E essa promoção, gente, são 12 parcelas de 40, acho que dá R$49,70. É um negócio assim. Ah, eu tô sem meu negócio aqui, na minha frente. 12 de 40, é R$49,70, se não me falha a memória. 12 parcelas de R$49,70. O que você faz com 12 parcelas de R$49,70? Não faz nada. Você, assim, uma mega oferta custa o quê? Das que eu gosto, grandão, Big Taste, custa R$45. Você não paga uma pizza boa. Você paga aquela lentinha por mês. Pô, meu. Pra você aprender, pra você, sabe... aprender a lidar com as tuas finanças para você prosperar, para você sair das tuas dívidas. Olha, tô te dando esse puta desse pacote. Somente por isso, e detalhe, tem garantia de 7 dias ainda por cima. Ai, teve a primeira mentoria, não gostou, não foi com a minha cara, deu dor de barriga por qualquer motivo. Teu dinheiro é todo devolvido. Pode ficar, não tem problema não. Olha só, mas vence hoje às 23 horas, tá bom? Então fica aí o recado dado. Fala, e onde é que tá o link? Tá na minha bio. Tá na minha bio. Sabe o que é bio, né? Bio é quando você abre, por exemplo, você vai lá no meu Instagram,
Tô Ligada em Cristo. Você abre lá, já tem lá qual que é o propósito. Não é mais minha foto, né? Mas tem lá o logo do Tô Ligada em Cristo. Depois qual é o objetivo, tal, tal. E tem lá, tá escrito, mentoria, né? Financeira. Clica aqui no link. É só colocar o dedo lá e passar teu cartão. É isso. Simples assim. Simples assim, para resolver o teu problema. E aí eu vou poder ajudar você ali, tete a tete, tá ok? É assim que funciona, tá bom? Então, ficamos por aqui, tá? Cravos do meu jardim, as flores de maracujá. Um beijo no teu coração e um abraço na tua alma. E fica ligado no meu canal, porque sempre tem conteúdos gratuitos para poder te ajudar. E aí depois eu vou trabalhar, vai demorar um pouquinho, mas aí eu vou divulgar, vai ter o webinar. Webinar é quando você tem as aulas que são gravadas, tá, gente? Então, eu vou ter outras aulas, webinars, para poder abençoar a tua vida na área financeira. Beijinhos e até mais. E de graça essas webinars, tá bom? Tchauzinho.